Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Jetro.com.br e o Wannabe Nerd. Vamos lá para mais um filme do segundo dia do Festival de Sundance 2021. E o filme de agora é Strawberry Mansion, ou A Mansão de Morango. Bom, eu gostei do filme e gostei bastante desse filme porque ele tem um roteiro maravilhoso. Entretanto, ele tem um problema que é de que o roteiro era muito mais ambicioso do que o seu orçamento alcançava. Então ele tem um problema de visual e de design de produção e de figurino, efeitos visuais, que realmente algumas vezes nos tira do filme e prejudica um pouco. Não é que seja horroroso, assim, entendeu? Não é uma coisa amadora, mas claramente você vê que a complexidade da história demandava mais, exigia mais. Só para vocês terem uma ideia, assim, a complexidade do roteiro e o tipo de história que ele está contando poderia muito bem ser um filme tipo O Grande Hotel Budapeste, por exemplo. Wes Anderson, Grande Hotel Budapeste, com aquele tipo de direção de arte, né? E aquele tipo de história de atuação, que é mais ou menos o que é feito aqui em termos de atuação. Ou, dependendo de qual aspecto o filme se concentra, poderia tranquilamente também ser uma animação, que seria esse filme seria maravilhoso como uma animação, ou mesmo um filme, né, um live action dirigido pelo Tim Burton, escrito pelo Tim Burton. Então é mais ou menos desse tipo de filme que nós estamos falando. Mas Maurício, você falou um monte de coisa do filme e até agora você não disse do que ele trata. Bom, então nós vamos falar do Preble, que é o protagonista, que é um auditor de sonhos em 2035. É isso mesmo, ele é um auditor de sonhos. Ele tem essa premissa absurda, então ele tem que fazer a auditoria dos sonhos de uma senhora de idade que mora na mansão de Morango, né? Que não é exatamente o nome da mansão de Morango, né? Mas é como se refere a ela por causa da cor. Ao fazer a auditoria dos sonhos, ela é feita em videocassete, né, numas fitas cassete, coloca um capacete lá e ele entra no sonho e vai vendo os sonhos da pessoa. Né? Essa auditoria é feita um pouco antes de quando as pessoas estão chegando perto do seu falecimento. Né? E é uma lei federal. Então, enfim, é uma premissa absurda. Assim. Mas o mais importante desse filme é que o roteiro funciona muito bem. As atuações eu também gostei, mas o roteiro funciona muito bem, porque o engajamento emocional é muito grande. Você fica alternando entre o que é o mundo real daquele mundo e o mundo de sonhos. E no mundo dos sonhos, o personagem principal vai criando um vínculo com a versão onírica dos sonhos, né, da velhinha, né, com quem ele tá auditando os sonhos. E ali eles criam uma relação, lá na frente vai ter um dilema, um fato que eu não posso dizer qual é, porque senão estragaria o filme, que vai levar os dois a uma aventura no mundo dos sonhos. Então a história é realmente muito bonita, é muito legal, muito legal. Inclusive, quando o filme opta em alguns momentos para fazer algumas coisas mais simples em termos de efeito especial, alguns efeitos stop motion um pouco mais toscos, algumas animações um pouco mais simples, acaba funcionando melhor do que nos momentos que eles tentam fazer os efeitos um pouco mais a sério. Né? Também achei que eles tentaram fazer uma fotografia muito saturada, bem daquele jeito de Um Grande Hotel Budapeste, por exemplo, né? Aquela coisa colorida, saturada, mas não funcionou. Eu acho que destacou demais os problemas do cenário e do design de produção. Não funcionou, entendeu? Então, ao mesmo tempo que o filme te deixa engajado emocionalmente, ele acaba te tirando do filme de vez em quando visualmente. E isso o prejudica bastante, certo? Então nós temos aqui, né, o visual aqui puxando para baixo, o roteiro puxando para cima. Aí a gente tem a fotografia puxando para baixo e as atuações puxando para cima, né? Fica nesse equilíbrio. Então, o filme vai ficar no meio do caminho e eu dou então para Strawberry Mansion 3 estrelas de 5. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva no canal e nos ajude a divulgar o nosso trabalho sobre cinema independente. O Razão de Aspecto precisa de você, para você não custa nada, pra gente ajuda muito.